Por exemplo, quando eu comecei a fazer terapia, eu não tinha a menor ideia de quem eu era. Eu achava que eu sabia quem eu era. E agora eu vejo que, tipo, eu sei um pouco e continuo sem saber um monte de coisa. E como é essa coisa dessa categorização pra mim que não fazia sentido nenhum. De tentar me entender e me explicar para que eu me tornasse alguém que eu não era. Era essa busca de tentar ser alguém que eu não era, sabe? De ter o comportamento de alguém que não era. E a terapia, na verdade, o que me trouxe foi entender quem eu sou de uma forma melhor e me amar dessa maneira, sem precisar ser outra pessoa. E quando eu me amei mais e me tornei mais eu mesmo, eu fiquei maior ainda. E como é essa parte do ignorar dessa categorização, sabe? Mas eu fugi um pouco aqui da pergunta e volto aqui à pergunta. Não, tá maravilhoso. Eu acho que tem esse processo, como você falou, de autoconhecimento, tudo isso, e tem também essa necessidade de previsibilidade que a gente tem, né? Porque se você mapeia a personalidade, você também consegue mapear como a pessoa reage, né? Assim, como ela pode reagir, como ela pode decidir. E a gente falou das teorias da personalidade, a gente nem falou da astrologia, que também tá aí, ó, desde que o mundo é mundo, né? Que é também uma busca por dar uma estrutura. Não vem desse, né? Não vem da psicologia, mas é popular, é conhecido e também vem dessa busca da gente categorizar ali uma pessoa de cara, né? Quando você fala assim, Busca por ah, eu sou controle, né? pisciano, né? Eu sou virginiana, não sei o quê. É como se você já estivesse entregando um mapinha seu, assim, ó, eu sou assim então, tá? Você já sabe mais ou menos aqui como é que eu sou, né? Porque também esse processo de se olhar, ele não é tão simples. Quando vem alguém de fora e fala, nossa, você é reativa para tal coisa, né? Ou nossa, como você é rápido para não sei o quê. É difícil a gente se olhar assim, né? Você tem alguém de fora que tá olhando para como você funciona, é, é outra história de como você. A sua intenção quando você se comporta de alguma maneira, ela tá encoberta. Ninguém sabe qual que é. Só que isso é percebido no mundo de alguma maneira. E às vezes a gente não tem, às vezes não, na maioria das vezes, a gente não sabe que impacto isso está gerando. Então, quando alguém fala assim, nossa, você é reativo, ou nossa, como você se abre em ambientes assim. Aí você fala, nossa, a pessoa tá lendo assim? Não era bem isso, ou era exatamente isso que eu queria comprovar e tal. Então, a gente tem, gente, necessidade de previsibilidade, né? Eu acho interessante na terapia, assim, quando eu falo alguma coisa do paciente, sei lá, quando eu afirmo alguma coisa sobre ele, né? Então, assim, ah, porque você realmente tem esse comportamento, você realmente funciona assim, né? A pessoa faz uma cara tipo, ah, é? Eu funciono assim? Aí você Sim. vai e lista, aquele momento do terapeuta, né? Que traz uma lista. É porque você fez Lembra assim, de tal assim nos situação, outros. lá, 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 a pessoa, nossa, é mesmo e tal, porque esse olhar de fora, tem força, né? Então, quando alguém vem e fala, a extroversão é assim, a introversão é assado, a conscienciosidade é isso, o neuroticismo é aquilo, não sei o quê, não, você pode ir pra cá e pra lá, você sabe essas respostas. Eu acho difícil alguém ler um teste, um MBTI, um Big Five, um DISC, sei lá, e falar, ah, uau, meu Deus, tô chocada, eu não sabia que eu era essa pessoa. Só se você realmente tá num nível assim, muito raso de autopercepção. Mas na maioria das vezes a gente vai concordando, sabe? Tipo, você vê a pessoa, né? Eu já apliquei muito teste, você vê a pessoa falando, nossa, é verdade, eu sou assim mesmo, não sei o que, né? Só que o teste, ele aglutina tudo aquilo, né? Assim, ele já vem ali o seu livrinho, a sua apostilinha pronta. Ó, esse é você. E é claro, o teste de personalidade existe porque é comprovado cientificamente por trocentos mil testes e tudo mais. E ele tem um fator ali, né? Que é, voltando até lá o que eu falei no começo, que é quando você convive muito com alguém, você entende a personalidade daquela pessoa. Se ela é previsível, se ela é confiável, se ela é brava. Você entende aquilo. Um psicólogo que está começando com um paciente não convive tanto com o paciente para saber. Então, um teste ajuda, de certa forma, a entender como a pessoa vai se comportar. Porque, por exemplo, se no teste você faz e mostra que você é uma pessoa que você se irrita fácil,
Se o terapeuta já não percebeu isso nas sessões que teve, o teste vai ajudar a perceber isso. E o que significa é, quando você tiver momentos na sua vida em que acontecer determinadas coisas, o terapeuta vai saber que você vai se irritar por causa do resultado no teste. Mas o teste é um fator, né? Então a terapia é muito mais coisa, né? Não é só um teste, como o trabalho também não é só um teste. Você vai fazer um DISC aí para saber se você é mais liderante, se você é mais de inovação, mais criativo, não sei o quê. É um fator pequeno. Eu lembro quando eu fiz esse disco a primeira vez, me deu o resultado lá, e eu vi e falei, nossa, faz muito sentido o que deu aqui de resultado. Mas aí eu comecei a ler os outros negócios, dos outros resultados das outras pessoas e pensei, mas esses outros aqui também fazem sentido comigo, então como é que o que faz sentido comigo? É porque deu mais ponto naquilo, mas não quer dizer que eu não tinha os outros fatores também, que eu não tinha os outros itens. Sim, eu tinha um monte deles, só que eu era mais focado em alguns, mas os outros continuavam presentes, eram experiências que eu tive de vida e tudo mais. E como é os testes, né? A gente tem uma tendência mais a uma coisa, mas é só um pequeno fator do que é a gente em si, né? Eu acho que também é uma simplificação que volta no exemplo que eu disse, como eu achava que eu era introvertido, então eu vestia a máscara da introversão. Mas não era eu, porque eu sabia o que era ser introvertido e eu vivia aquela introversão que não era verdade. E eu acho que tem um fator perigoso também, de que se você for fazer um teste online ou pesquisar alguma das coisas que a gente está fazendo e der um resultado, aquilo não é você. E talvez você vai se Comprar moldar, aquela máscara. vai comprar aquela máscara e vai ficar vestindo ela. E de máscara a gente já tá cheio, não vista mais máscara, não vai fazer teste online, não vai descobrir que animal você é, não olhe para essas coisas. Ó, então assim, só pra gente fechar a questão das teorias, assim, dessas teorias dos traços, né? Porque vamos falar do Maslow. Pensando hoje, né? Porque você não precisa saber do 100 anos atrás. Hoje, a gente tem, o que a gente tem de testes que são validados cientificamente e reconhecidos por serem validados? O Ocean, que é o Big Five, os 16 fatores da personalidade, que acho que é do Cattell, Cattell, 16PF. 16 PF, e um que chama MMPI, que é mais voltado para diagnóstico clínico. Talvez você não vai fazer isso na empresa, um MMPI, tá? Então, esses são os validados ali. Agora, os populares, então, assim, pensando de uma maneira geral, né? O MBTI, que é baseado no Jung, o DISC, que também tem ali uma base no Jung, mas, enfim, tem umas outras coisas. Foi um outro cara que criou, enfim. O Eneagrama, e tem outras coisas, tem a análise corporal, né? Tem outras coisas que estão se popularizando aqui no Brasil. Mas é isso que a gente tem, que a gente pode falar, assim, acho que dos mais populares, né? Vamos para o homem que esse você ouvinte deve conhecer de nome também, igual Freud, Freudinho. Gosto de chamar o Freud de Freudinho, porque pensar se eu conhecesse Freud e chamasse ele de Freudinho, eu acho que ele ia virar as costas e ir embora. Então eu gosto dessa Não, provocação. e quando a gente vê os vídeos do Freud, né? Se você já viu aqueles vídeos dele lá, ele parecia ser um cara pequeno, não sei explicar, magrinho, assim. Agora o Jung, um homão, hein, gente? Meu Deus, Jung, Deus abençoe. Vamos lá pro Maslow. Maslow, pirâmide de Maslow. Essa é a palavra desse homem, que também vem desses tempos. É um homem branco que já morreu, que criou uma teoria, igual os outros que a gente já descreveu aqui, basicamente. E é também conhecido como a pirâmide das necessidades de Maslow, né? Das necessidades básicas. E o que se atenta nisso é onde você tem, na teoria original, né? Você tem a base, onde é o básico para a sobrevivência, então é alimento, água e abrigo. Onde você precisa disso, enquanto você não tiver isso, você não avança para o próximo nível. E assim vai vários níveis da pirâmide, acho que são 5 ou 6. E aí o último, por exemplo, é a autorrealização, onde você tem autorrealização na carreira, no estudo e tudo mais, mas enquanto você não tiver o item de baixo dessa pirâmide, então, por exemplo, se você não tem comida, você não vai focar em nada mais. Você não vai estar pensando em propósito de vida. Exato. Qual é meu propósito? Você não tem nem o que comer, você não consegue
pensar nessas coisas. Exato. A segurança é o segundo de baixo para cima, e depois você tem um relacionamento, por exemplo, o afeto, família, amigos e amor. Você não vai pensar nisso se você não tem alimento, você precisa do alimento. Claro que família e amigos tem outros fatores ali, né, que entra, mas enfim, na ordem dele. E isso é muito interessante porque o Maslow vem e olha numa coisa que é bem legal, que é, enquanto os outros terapeutas, as outras coisas estavam olhando no que faltava, no que prejudicava as coisas, o Maslow vem e olha nas motivações, o que faz a gente mudar, o que faz a gente querer ser mais, o que faz a gente querer ser maior.